Estamos de volta com o PodTeles e hoje, no mês do advogado, nosso papo é um assunto que tem tudo a ver com Florianópolis, né? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do PodTeles, o podcast do direito. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao fundador aqui do escritório, Dr. Diógenes. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero fazer um aviso. Esse aqui não é uma montagem, eu fiz um procedimento, tá tudo bem, tá? E os haters podem comentar e ajudar no engajamento. Pode comentar aqui embaixo desse vídeo. Não tem problema. Tá bem feio, mas um dia eu vou ficar bonito, gente, tá? E recebendo aqui, né, com muita honra, o nosso amigo também advogado. Seja muito bem-vindo, Gabriel Ramon. Muito obrigado pelo convite do Diógenes, do Maurício, doutor Diógenes. Imagina. Para estar participando aqui desse podcast. Antes da gente começar com a primeira pergunta sobre direito ambiental, quem tem dúvida já fica de olho, já começa a expectativa, porque vai ter muita explicação, muita orientação e muitas dúvidas serão respondidas hoje aqui sobre direito ambiental. Mas antes, eu sei que o Dr. Diógenes tem um presente que tem a ver com café, é isso? Isso. Para completar aqui o nosso café. A nossa ideia é sempre trazer uma lembrança, um carinho para quem vem aqui conversar. E eu queria entregar para ti, Gabriel. Muito obrigado. Tem a nossa... De escritório para escritório, presente. Exatamente. Por favor, pode usar e tomar café e faz um mexer, né? Pelo amor de Deus. Então, tu utiliza aí, ó. Tu pode tomar tua aguinha, fica à vontade. Tudo. Dr. Gabriel Ramon, advogado e também empresário, ele vem para falar aqui com a gente, né, aqui no PodTeles, sobre uma área do direito que tem tudo a ver com Florianópolis, né, direito ambiental. Dr. Gabriel, por que essa área gera tanta dúvida? Então, Florianópolis é um local bastante peculiar quando a matéria se trata de direito ambiental. A gente tem aí várias unidades de conservação na ilha, acabou de ser criada mais uma unidade de conservação na ilha, a unidade de conservação da Ilha do Campeche. Então a gente tem várias particularidades, várias limitações para o empresariado, para as construtoras e para toda especulação imobiliária que acaba, de um certo modo, sendo restringida, tendo condicionantes ambientais no momento de estar empreendendo os seus negócios. Como que iniciou a tua conexão, o teu estudo nessa área do direito ambiental? Como é que foi o teu início, né? Até chegar no escritório hoje? Então, em 2017, quando eu estava nas primeiras fases do curso de Direito, eu trabalhei no CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente. E lá eu pude trabalhar com algumas multas, alguns pareceres. E de lá eu comecei a ter um interesse maior pela matéria, até que um dia uma professora da faculdade de Direito Ambiental me convidou para a gente fazer uma palestra sobre direito ambiental. A gente trouxe fiscais do IBAMA, advogados da área, e a gente promoveu uma das primeiras palestras sobre direito ambiental da faculdade. A faculdade não tinha até então muita sensibilidade no tema, e a gente pôde promover uma primeira palestra sobre o tema na faculdade. E depois disso eu comecei a estudar, a investigar mais sobre o assunto, e estamos aí até hoje. O direito ambiental é uma área que se conecta muito com duas áreas, né, que são prioridades aqui para o escritório, né, doutor Diógenes? Tanto a área pública quanto também o direito imobiliário. Sim. Como é que surge, então, essa conexão e essas parcerias? Na verdade, o direito em si ele é interdisciplinar, né? Você tem ele não é absoluto, não tem um conhecimento único que vai resolver um caso concreto. Então, você tem que ter um conhecimento dinâmico de algumas áreas para trazer a solução para o caso concreto, né? Então, o que eu vejo hoje, o direito ambiental, ele, de alguma forma, tem sido um grande limitador de outras áreas, né? Por si só, por uma série, principalmente pela questão de preservação. Aí eu estou falando de modo geral. Aqui em Florianópolis, a gente... Não sei o posicionamento do Gabriel, mas a gente tem uma interpretação muito errada sobre o direito ambiental,
muitas vezes se tornou um local onde nada pode, e às vezes, ao mesmo tempo, tudo pode. E isso se dá por uma falta de interpretação qualificada, não só dos operadores do direito, mas da sociedade como um todo. Entender a finalidade do direito ambiental, entender para que serve, né? E assim, conviver. Porque a gente falar de direito ambiental é um ramo do direito que ele é relativamente novo. A gente está falando aí de um ramo que foi positivado de fato e virou lei. Hoje é uma coisa muito maior. A gente está falando aí de 30, 40 anos. Quando a Constituição trouxe essa previsão legal. Sim. Então... Fenômenos recentes também, né? Exato, mas é difícil trazer efeitos numa sociedade como a nossa, que, no caso aí Florianópolis e a nível Brasil. Hoje, aqui a gente tem uma realidade do Brasil. Manaus é outra, Pernambuco é outra. Então isso é muito difícil, porque o Brasil como um todo é muito desigual e tem várias interpretações para como queira, né? Principalmente o judiciário. Sim. E Florianópolis, né, atualmente, com seus acertos e tentativas, tenta correr atrás de um crescimento desordenado, né? Sim. Como é que o direito, né, em especial o direito imobiliário e ambiental, compreende esses grandes desafios de Florianópolis? Essa é tua, Gabriel. Os dois também, né? Então, a gente tem diversos instrumentos para tratar da matéria ambiental. Um deles é o plano diretor, daí mais na parte urbanística, código de obras. A gente tem vários instrumentos aí para regular a matéria ambiental no município de Florianópolis. O que acontece com Florianópolis é que, de algum modo, a gente tem um estado de exceção, por certas vezes aqui, onde as regras funcionam de maneira diferente, muitas interpretações particulares que acabam prejudicando o bom andamento da questão. Eu acompanho algumas ações na matéria e a gente vê um pouco de intransigência de certas partes, de compreender e fazer a coisa correta, porque a Constituição já fala que o meio ambiente tem que andar de forma equilibrada, tem que ser equilibrado, mas ele tem que andar alinhado com os outros meios também. Sim. Com as outras matérias, com as outras iniciativas, com o desenvolvimento sustentável. Sim. Que já é um termo em desuso, agora é desenvolvimento ecológico que se fala. Sim. Então, eu costumo dizer que as regras ambientais elas estão aí para garantir um mínimo que a gente precisa para a sociedade. O mínimo que a gente precisa para a sociedade estar em harmonia com a natureza, poder sobreviver, poder ter água potável, animais, fauna, flora. Então, a gente precisa desse mínimo ambiental. E eu acredito que a gente tenha instrumentos em matéria ambiental que eles muitas vezes colaboram com o empreendimento. Sim. Vou contar uma para vocês. Uma vez eu fui ver um apartamento para comprar e eles falaram assim para mim na hora de comprar o apartamento: lá atrás é APP, a gente não pode fazer nada. E eu, opa, não é por aí. Não é porque é uma área de preservação permanente que você não poderia fazer nada. Poderia muito bem ter uma trilha ecológica. Sim. E o condomínio desprezou na época 1 hectare de área por desconhecer a matéria. Nossa. 1 hectare é muita coisa e poderia agregar muito valor para aquele condomínio. Então, tem esse desconhecimento de matéria ambiental aqui em Florianópolis que prejudica muito o desenvolvimento ecológico. Sim. Então, são coisas que têm que andar lado a lado que muitas vezes não estão andando lado a lado. Sim. E isso tem, tu falou aí, é um reflexo até imobiliário. Reflete em negócios que não são realizados, em circulação de renda e geração de emprego, né? Uma coisa tá atrelada à outra, né? E se você não tem conhecimento da matéria, vai esbarrar. De fato, como tu falou, Floripa, se a gente olhar, a gente tem muito exemplos de embates, principalmente do poder público. Acho que o último agora, o mais recente, é a questão da Marina, né? Que está aí alguns anos na questão da aprovação do projeto e é um projeto super interessante, me parece. Claro, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre o tema, então o que eu vou falar é um pouco superficial, mas
Me parece o resultado dessa realização desse projeto me parece algo muito grandioso, né? E principalmente do ponto de vista turístico e até ecológico. Eu acho que a gente, queira ou não queira, a beira-mar tem uma questão ecológica ali que não é resolvida há anos. E quando se tem, a gente sabe, quando se tem vontade política e poder econômico, financeiro empreendido, as coisas se resolvem, né? Então, tem um efeito imobiliário muito, muito forte, e principalmente na nossa região. E isso, no meu olhar, eu sempre vejo como renda e geração de emprego. Exatamente. E o direito ambiental, ele consegue servir como instrumento de equilíbrio entre essas partes? De que maneira? Com certeza. Vou dar um outro exemplo para ilustrar melhor, quando a gente trata de compensações ambientais. Outra situação prática, eu fui viajar para a Serra e numa dessas viagens falaram assim, aqui tem uma araucária, a gente não tem o que fazer nesse terreno porque tem essa araucária. E também não é o fato, porque poderia ser feito um manejo da araucária, uma compensação da araucária. Tem instrumentos que a gente pode estar ajudando e equilibrando, de fato, todo esse ecossistema. Florianópolis tem vários empreendimentos que não saíram na ilha por matéria ambiental, por interpretações ambientais, por conceitos, muitas vezes, mais protecionistas e que acabaram impedindo empreendimentos de sair. Eu já vi por 1 metro, o empreendimento não sair. Nossa. 1 metro que um muro invadiu, o empreendimento não sair. Sim. Então são, vou usar bem essa palavra, melindres, que a gente não precisaria ter, né? Mas eu trabalhei um tempo também na Floran, e são profissionais muito capacitados que a gente tem dentro da Floran, e eles têm um modo próprio de ver as coisas. Eles têm um modo próprio de analisar a situação deles. E, com certeza, eles têm que pensar também no lado de proteger o meio ambiente. Claro. Essa é a função deles. Então, o meio ambiente e desenvolvimento ecológico precisam andar lado a lado. Vou dar um exemplo. Acho que esse o Maurício lembra bem, que é a questão da exploração econômica das trilhas aqui em Florianópolis. As trilhas em Florianópolis, a gente tem muitas trilhas aqui em Florianópolis, belíssimas, belíssimas. E a gente não tem nenhum instrumento de exploração econômica nesse momento das trilhas de Florianópolis. Até foi feita uma conversa sobre isso, o prefeito disse que ia realizar um trabalho quanto a isso, não sei o estágio que está hoje, mas imagina a gente poder ter lá em cima de uma trilha um localzinho para a gente pegar uma água potável e ao mesmo tempo que tenha um retorno para a sociedade, um retorno econômico. Então a gente consegue estar equilibrando esses mecanismos. Muito especialmente caso das trilhas aqui em Florianópolis, mas isso já é praticado em outras unidades de conservação, Brasil ou fora. A gente tem exemplos assim de trilha aqui no estado? Tem. Vou dar um exemplo de Urubici. Urubici, a maioria dos parques são pagos. Você paga um valor praticamente irrisório, 5, 10 reais para entrar, mas quando você entra, é uma maravilha. Ele é bem conservado, são locais limpos, locais onde já tem não vou dizer uma urbanização, mas são locais que têm um certo cuidado. Certo. E não do poder público, mas do poder privado. Porque o poder público muitas vezes não consegue estar abraçando todos aqueles parques, aquelas situações. São equipamentos turísticos, né? Sim, fundamentais, né? A Ilha do Campeche também é um ponto, né? Inclusive atual, que tem algumas novidades aí na gestão pública, né? Se conseguir falar um pouco sobre isso, porque gera bastante dúvida, né? De quem visita. A Ilha do Campeche agora, ela virou um equipamento público. Ela é uma unidade de conservação agora e ela passa a ser gerida pela Prefeitura de Florianópolis. A partir desse verão. A partir da assinatura do decreto já ela passa a ser gerida. Acho que já está, né? Já foi assinado o decreto. Já foi assinado. Ela passa a ser gerida pela Prefeitura. Antigamente era feita uma espécie de concessão pública ali para os barcos atravessarem a Ilha do Campeche. Ali foram feitos estudos, eu pude acompanhar alguns de perto, sobre o suporte ambiental que a ilha consegue aguentar de turistas, para não prejudicar o ecossistema. Mais ou menos assim, pode 1.000 pessoas por dia que não vai prejudicar o ecossistema da ilha. Estou chutando um exemplo, não é por aí. Mas
A ilha agora ela vai passar a receber uma gestão pública daquele mecanismo e ela vai poder, então, pode até ser outorgada para iniciativa privada por vontade do prefeito. Ela pode ser, entregue para uma universidade, cuidar, como a gente tem trilhas aqui na ilha, que é a UFSC que cuida. A gente tem diversos mecanismos que podem ser feitos. Aí cabe ao poder público decidir qual que é a melhor saída. Tem um tema que eu acho que é bem interessante e que todo mundo tem curiosidade, e eu acho que de repente o Gabriel vai poder explanar, que é a questão dos naufragados, né, Gabriel? É um outro Existem debate. moradores que estão muito tempo, né? E me parece que há uma ação judicial, né, do Ministério Público para que remover algumas pessoas dali. Não sei se tu tem conhecimento dessa situação. E se tu pode explorar um pouco do ponto de vista do direito ambiental e até do ponto de vista, talvez, do que o Ministério Público busca. Eu acho que é uma questão de conhecimento para quem está assistindo, não ver só uma vertente, eu acho que ver os dois lados, né? Entender mais ou menos. Que muito se fala, né? Dessa pauta também gerou polêmica mídia. Você pode achar injusto ou não, mas cada um está cumprindo um papel ali, enfim. Eu acho que se tu puder explorar um pouquinho. Naufragados teve uma questão que foi feito um estudo para ver se as moradias, as pessoas que residiam ali, se de fato elas eram uma comunidade social, uma comunidade histórica, uma comunidade nativa. Sim. Até tem um nome para isso, eu não me recordo o nome do estudo. Sim. Mas foi concluído que não. Que os moradores ali não seriam moradores que estão há muito tempo, moradores que têm uma característica de assentamento urbano. Sim, sim. Não tem essa característica naufragado, segundo os estudos da ação civil pública. Mas eu tenho meu ponto de vista particular quanto a isso. Claro. Uma licitação para demolir naufragados, demolir as casas de naufragados, custaria perto de R$1 milhão. R$1 milhão a gente faz uma baita melhoria ambiental em naufragados. A gente faz uma melhoria ambiental nas trilhas, a gente faz uma melhoria ambiental no acesso à água potável, a gente faz uma melhoria ambiental na preservação da fauna e da flora. Então, eu acredito que demolição não seja o melhor caminho para naufragados. Mas hoje, de fato, o Ministério Público, a partir desse estudo, está movendo ação contra as famílias que estão lá para retirar, para demolir, no caso. A prefeitura já tinha prazo, inclusive, para demolir. Não sei como ficou esse prazo, mas tinha um prazo para fazer a licitação e promover a demolição. Mas assim, Gabriel, eu vou puxar outro instituto e eu acho que é legal porque daí ele também pode explicar. Ali não classificaria em comunidades que é prevista na REURB, na lei do REURB? Eu acredito que sim. Foi feito um pedido de REURB, até onde eu tenho conhecimento, para naufragados. Acontece... tem um amigo nosso que é advogado, né? O Luiz, né? Eu lembrei agora, um outro parceirão, manja muito de direito ambiental. E o que acontece? Tem um conflito de mapas entre a prefeitura e o governo do estado. No mapa da prefeitura, naufragados estaria numa unidade de conservação de proteção integral. Ou seja, não caberia REURB, pelo mapa da prefeitura. Pelo mapa do governo do estado, naufragados não está numa unidade de conservação de proteção integral. Então a gente tem essa diferença de mapas que levou a não ser promovido o REURB em naufragados. Foi negado já, então. Foi negado pela prefeitura. Ao meu ver, caberia REURB em naufragados. Porque a característica do que é previsto em lei... Exatamente. Né, que tudo que não é dano ambiental e risco ambiental, claro, previsto ali as características que é da REURB de antes de 2016 e tal. Também. Estranho, assim. Sim. Mas, enfim, não é estranho, né? A gente aqui tem essas impressões, mas a gente tem que ter muito cuidado em dar uma opinião em processo, em situações que a gente não está aprofundado, né? Eu vejo assim, tem muito juiz da causa, sem ler uma página. Na hora dessas polêmicas, né? Entram vários, né? Nas ondas, né? E tu pode falar um pouquinho sobre a REURB, que eu acho que, aproveitando o gancho que nós estamos aqui. Eu fiz o meu TCC em regularização fundiária lá em 2021. E eu lembro até hoje que o professor, na época, me pergunta, eu apresentei o TCC, ele me pergunta, REURB é a solução?
Então, para a gente ter um ecossistema equilibrado, uma compatibilização entre propriedade e meio ambiente. Naquela época, eu, pouco conhecedor da matéria, respondi que não. Pouco conhecedor da matéria, respondi que não, que REURB não seria a solução. Com uma visão muito protecionista, eu respondi que não. Hoje, repensando, eu vejo que o REURB sim é uma solução, porque o REURB ele promove melhorias urbanísticas e melhorias ambientais na área. A gente tem um caso em comum, inclusive, de uma rua aqui do sul da ilha. É verdade. Que a rua ela tem um declive, ela é mais baixa que a avenida principal. E ali tem um problema de tratamento de esgoto, drenagem. E ali caberia o REURB com maior tranquilidade. Sim. Porque iria promover, sim, melhorias ambientais para o local, iria ter melhorias urbanísticas, e tudo isso, naquele caso era um REURB social, provavelmente, sim, promovidas, nesse caso, pela prefeitura. Entendi. O REURB ele é um instituto muito interessante de regularização fundiária. Florianópolis tem bastante mecanismos, aí, Floripa Regular, Lar Legal, diversos mecanismos que colaboram com a regularização fundiária. A gente tem alguns problemas que, se esses mecanismos estão sendo efetivados ou não, e até mesmo um desconhecimento da população da necessidade de regularização. Sim. Porque em algum momento ninguém vai ficar para sempre no mesmo lugar. E se ficar, mesmo assim é interessante regularizar. Sim. É interessante estar com a sua propriedade em dia, porque digamos, se você quer vender a tua casa, ela não está regularizada, não faz um financiamento. E reduz o valor de mercado. Reduz o valor de mercado. E para o Estado também é bom essa regularização, porque você arrecada. Exatamente. Hoje em dia as pessoas estão numa irregularidade, não podem. As pessoas querem ter água, luz, né, pagar IPTU. Então, para o município é muito bom regularizar, se possível, né, naturalmente. Então, e nesse ponto tu tem razão, Florianópolis parece um abismo, né? E de um tempo para cá, de alguns poucos anos para cá, tivemos várias regulamentações, claro, diante da necessidade também de um crescimento... É uma outra cidade, né? Nossa, se você olhar ingleses, teve períodos ali, alguns anos de crescimento desordenado num movimento muito forte, assim. E com a atuação de Ministério Público, aí as forças que são necessárias, eu acho que deu uma contida, né? Não sei se resolveu, né? Mas é que é difícil também resolver, não é um problema, não é uma solução de um botão. Exatamente. E resolve. Não é milagre, né? Falando nisso, tem uma palavra-chave que é planejamento, né? Onde que entra a importância dos advogados, né, do direito ambiental e do direito imobiliário no planejamento dessas obras e equipamentos turísticos tão importantes? É crucial você tem um advogado especializado, que nem o Gabriel, enfim, nem a gente eventualmente atua em algumas áreas, porque ele vai ser o diferencial do resultado fim ser positivo ou não. Né? No caso aqui, não digo nem eu em si, né? Mas a gente também... A gente aprende muito com o erro, a gente aprende muito. Então, a gente já tem uma certa vivência, né? E você ter esse planejamento na hora de ter um negócio, de produzir algo. Eu tenho um caso assim muito emblemático, Gabriel, já que a gente começou a trazer aqui, que eu entrei com uma anunciação de obra nova. O vizinho do meu cliente fez uma construção irregular em cima praticamente do muro dela e fez a construção. Eu entrei com a ação, consegui um embargo, só que entre tem um embargo, a licitação. De fato, o cara terminou a obra e vendeu 10 apartamentos. E as famílias que compraram, porque assim, vamos lá, comprar um apartamento de, sei lá, 60 mil reais no Santinho, o preço em si já te diz que tem alguma coisa que tá fora da realidade, assim, né? 60 mil reais num Santinho é complicado. Enfim, mas as famílias... E aqui não tem nenhum juízo de valor, né? Cada um busca o que é melhor para si, mas entraram e aí agora eles descobriram que o imóvel deles está sujeito a ser demolido por conta desse problema
porque eles não, de alguma forma, não fizeram a pesquisa de forma adequada. Ah, mas estava com imobiliário. Gente, tem imobiliário que faz coisa errada, gente. Tem corretor que faz coisa errada. Então, você tem um profissional que vai olhar aquilo ali. Ele vai te avisar, olha, esse teu 60 mil reais, essa tua economia vai dar um problema lá na frente. Tu tá sujeito a perder tudo. Então, as pessoas podem até prosseguir, tomar a decisão que for, mas com certeza, com essa informação, ia ser completamente diferente para a história. Né? Eles iam talvez investir em outra situação, em outro lugar. E você tem um profissional com essa construção, é o diferencial. É o diferencial. Como que a sociedade, o poder público e os empresários podem e devem recorrer ao advogado ambiental? Bom, eu acho que a palavra, eu vou repetir o que o Maurício falou, é planejamento. Vou dar outro exemplo. Uma senhora me procurou e ela falou, faz 10 anos que comprei esse terreno, eu estava juntando dinheirinho para construir, vou na prefeitura e descubro que ele está todo em área de preservação permanente. Jesus. Aí a gente abre os mapas e, de fato, o terreno dela está todo em área de preservação permanente. APP de hidrografia, de curso d'água. O terreno dela era bem achatado, ficava a 10 metros do curso d'água. E, de fato, era um curso d'água. Nossa. E então eu falei para ela, olha, muito difícil o caso da senhora. E ela não pesquisou, não foi atrás, não fez uma diligência para saber se aquele terreno era regular ou não. E ela afirma, comprei com uma imobiliária séria, famosa, e hoje eu não tenho o que fazer. Ou construo de maneira irregular, sob pena de ser demolido, ou eu não construo e fico com aquele terreno. E não houve nem uma mudança para ela tentar uma desapropriação indireta contra o município? Só para avisar, porque é uma alternativa, né? Alternativa, por exemplo, se no caso, quando ela comprasse, a mudança era... A legislação era outra, quando ela comprou era legal. Depois, com o passar do tempo, houve uma mudança na legislação, se tornou ilegal. Ela teria condição de buscar uma ação indenizatória contra o, enfim, no caso aqui o município, né? Para tentar recuperar. Seria uma possibilidade, né? Sim. Mas... esse caso dela, ela comprou em 2015 o terreno, depois do Código Florestal ali, que define as APPs de hidrografia. E ela, na época que ela me procurou, ela falou assim, já falei com vários advogados, nenhum me deu solução. Eu falei, eu serei mais um a não lhe dar uma solução, porque é um caso muito complicado da senhora, não caberia REURB, também o caso dela. Sim. Foi bem difícil. Mas eu já vi outros empreendimentos, por outro lado, que fizeram um planejamento todo para o empreendimento sair. Faz uma diligência ambiental, a gente chama de due diligence ambiental, promove o licenciamento adequado. O licenciamento ele previne muitas coisas, se não o licenciamento, emissão da DANC, né? Declaração de atividade não constante. Então a gente tem diversos mecanismos aí que o direito ambiental pode estar proporcionando para o negócio ser sustentável, ter valor agregado, porque um empreendimento verde geralmente tem valor agregado. Então, Gabriel, tu também atua na área empresarial, como tu está falando. Tem agora aquele instituto, eu esqueci, que dá para comercializar a questão do gás. Nossa, me falhou a memória agora. Biogás? Não. Da questão do gás de carbono. Sim, crédito de carbono. Crédito de carbono. Pô, isso aí. Eu tava esquecendo que agora. Economia verde em pauta aí. Então. Se tu pode falar um pouquinho sobre isso, eu quero aprender contigo. É um tema que eu preciso me aprofundar bastante ainda, porque ele é um tema muito complexo. A gente tem 2 mercados de crédito de carbono: o regular, que está sendo regulamentado no Brasil, e o informal. Para você ter crédito de carbono, você tem que fazer um inventário de gases de efeito estufa. Sim. Você faz esse inventário, você vê o quanto produz e o quanto você retira aquele ambiente, né? Aquele ambiente ou ele produz muito ou ele vai retirar muito. Sim. Hoje tem até um entendimento popular, assim, que teria que ser empreendimentos grandes para ter crédito de carbono. Eu já até discordo um pouco dessa afirmativa. Porque, por exemplo, uma recicladora,
um pequeno local, ele já produz crédito de carbono, ele já retira muita produção de carbono do ecossistema. Sim. Porque a recicladora está evitando que aquele lixo seja queimado, que aquele lixo vá para um aterro e possa poluir o lençol freático. Sim. Então, crédito de carbono é uma matéria muito interessante. Vejo como tem duas teorias aí, que seria um mercado transitório até a gente chegar no equilíbrio ambiental, ou que seria um mercado definitivo. Vejo como um mercado, definitivo. Um mercado que por muito tempo vai continuar funcionando. E é um mercado muito lucrativo. Então, para as empresas, no caso aí, né, como tu estava falando, eu acho que é uma nova fonte de renda, Sim, né? sim. Eu tenho um cliente que ele fez um levantamento. Olha que legal. Um levantamento de gás de efeito estufa, e ele calculou que aumentaria em 60% o faturamento dele. Nossa! Só com a venda de crédito de carbono. Ele estava feliz da vida, né? Pulando de alegria. Mas em termos de legislação, a gente só tem uma legislação nacional a respeito, né? Nacional. Mas é uma competência derivada, estados e municípios também podem legislar a respeito? Olha, eu vou ser sincero que eu acho que é só a União. Eu acho que é só a União, né? Só a União nesse caso. É que depende da matéria. Depende da matéria. Isso. Mas acredito que seria só a União que poderia legislar nesse caso, porque se trata de poluição, né? É uma questão de poluição, mas pode me corrigir se estiver errado, eu não me recordo agora. E é porque eu acho que os municípios e estados podem não complementar de maneira necessária. Por uma questão procedimental, alguma coisa assim. De maneira suplementar, quem eu sabe? acho que eles podem. Não o núcleo central do que é a legislação. Fora do Brasil, os mercados informais são muito fortes. Muito fortes. Por exemplo, nos Estados Unidos tem 2 ou 3 mercados regulares, que é a Califórnia, que a gente conhece mais. Sim. Mas o mercado informal é muito forte. Claro que tem o problema das fraudes também. Sim. Né? Eu estou produzindo crédito de carbono. Chega lá, faz a operação e não está. Isso já aconteceu, e indenizações multibilionárias rolando em tribunais internacionais, inclusive por causa disso. Nossa. E agora, para a gente encaminhar esse podcast especial sobre direito ambiental, que outras áreas do direito são parceiros, né? São parceiras estratégicas para buscar soluções aos clientes? As principais áreas, né, que vocês dialogam? Olha, eu acredito que o direito urbanístico e imobiliário são as principais áreas de diálogo. O urbanístico é uma matéria pouco conhecida. Até acadêmico, né, também. Oi? Administrativo também, né? Muito administrativo. Eu faço parte da Comissão de Direito Urbanístico, e junto com o nosso presidente Bruno Carreirão, e a gente vê como o direito urbanístico ainda é tratado de lado. Sim. Na matéria ambiental e imobiliária, direito urbanístico. Exatamente. E nisso a gente promoveu um congresso de direito urbanístico, trouxemos nomes do Brasil inteiro. Olha que legal. Nesse congresso, e eu sentei para apreciar, né? Sim. Apreciar o congresso, e eu vi o quanto o direito urbanístico é importante no planejamento das cidades. Sim. Um exemplo simples, código de obras. Um código de obras, ele ou promove o desenvolvimento da cidade, ou ele atrasa o desenvolvimento da cidade. Sim. Inclusive, estamos em discussão em Florianópolis de novo código de obras. Verdade. Inclusive, estamos nessa discussão. Então, é uma matéria muito interessante, direito urbanístico, e ainda pouco explorada. Direito ambiental, de fato, é a matéria, pode dizer que está um pouco na moda, até o direito ambiental, né? É que eu acho que ela é uma necessidade, né? Ela cai um pouco na questão política que nós temos hoje, que as pessoas se enveredam, sejam de acordo com a sua, eventualmente, ideologia, e utilizam o direito ambiental para isso. Na minha opinião. Na minha opinião. E aí acaba sendo sempre uma matéria viva. Sim. Né? Mas do ponto de vista... É uma ferramenta também política, né? Acabou sendo. Não, o direito naturalmente, né? A gente não pode dizer que não. Mas o problema é quando você utiliza desse discurso político, seja qual lado que for, para aplicar em casos concretos que não equivalem àquele discurso que tu está tendo. É isso o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque discurso não é lei, discurso não é jurisprudência, discurso não é avaliação do técnico ambiental, né? Verdade. Só tem que ter esse cuidado, mas no mais segue. Obrigado, Gabriel Ramon, pela presença, né, e pelas explicações aqui sobre direito ambiental. E esse vídeo completo, a entrevista, vai ficar no canal.
Podteles ADV, né? É isso aí. Sempre tem novidade e novo podcast aqui com a gente. Show. Obrigado, Gabriel. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Continuamos conversando. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Qual o Instagram? Onde encontrar o Gabriel? @Stefanello de Oliveira, é o do escritório. E o meu pessoal, para quem quiser seguir, é Gabriel com 2 Es, _ Ramon com 2 Os. @Podteles ADV. Sigam lá, compartilhem. É isso aí. Se inscrevam no canal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.